Se olharmos para os tanques da Segunda Guerra Mundial, nas fases intermediárias e finais do conflito, veremos que quase todos os modelos tinham um enorme freio de boca nos canhões. Era muito necessário para esses enormes canhões e, ao final da guerra, eles eram totalmente onipresentes nos tanques grandes. No entanto, atualmente, nenhum tanque de batalha principal os possui. Bem, talvez algum tanque estranho de algum país ainda tenha um freio de boca, mas se olharmos para os tanques mais populares, jamais veremos um freio de boca em seus canhões. Por que os tanques deixaram de precisar dos freios de boca? O desaparecimento desse acessório não é um capricho moderno. Se repararmos, assim que começou a Guerra Fria, eles começaram a desaparecer abruptamente para nunca mais voltar, pelo menos nos tanques. Para entender por que esses itens indispensáveis desapareceram, primeiro precisamos ver por que eles surgiram em primeiro lugar. No início da Segunda Guerra Mundial, os tanques tinham canhões que, pelos padrões de hoje, eram de baixo calibre. Não importava se o tanque era leve, médio ou pesado, pois muitos dos tanques mais poderosos chegavam a ter canhões de 76,2 mm, o que parecia um pouco estranho. Havia tanques enormes, mas com canhões que eram usados pela infantaria como apoio. Mas quando começou a Operação Barbarossa, as coisas começaram a mudar bastante. Os Panzer III tinham canhões de 37 mm, um calibre bastante manejável, que era suficiente naquele momento. Mas no caminho para Moscou, os blindados alemães encontraram uma pedra no sapato. Os T-34-76. Os primeiros modelos do T-34 tinham canhões de 76,2 mm. Sua blindagem de 45 mm não era grande coisa, mas era inclinada, uma verdadeira revolução para a época. Os canhões de 37 mm e de 50 mm curtos dos Panzer III ricocheteavam em disparos frontais. E os Panzer IV tinham canhões de baixa velocidade que simplesmente não conseguiam penetrar a blindagem dos T-34. Isso era um grande problema. Da mesma forma, os alemães tiveram que fazer uma mudança, e essa mudança foi o Panzer IV. O problema dos T-34 só podia ser resolvido de uma única forma. Tendo um tanque com um canhão mais poderoso do que o que eles usavam, o chassi do Panzer III já tinha chegado ao seu limite, e não era possível aumentar o tamanho do seu canhão devido ao pequeno tamanho do anel da sua torre. Então, os engenheiros passaram a olhar para o Panzer IV. Este tinha um canhão KW-K30 e 7 L20 e 4 de 75 mm de baixa velocidade. Era perfeito para dar apoio à infantaria e, na verdade, foi projetado exatamente para isso. Não podia fazer nada contra os T-34, mas esse blindado tinha algo importante. Um chassi mais moderno e, mais importante, um anel maior, com uma torre mais volumosa. Então os engenheiros pegaram o Panzer IV, colocaram um canhão de artilharia PaK-40 e criaram o Panzer IV F2, o modelo base de um dos veículos mais produzidos da Alemanha em todo o conflito, e fez do Panzer IV o tanque principal de batalha nesse curto período. Colocar um canhão tão grande em um chassi tão pequeno só foi possível graças ao freio de boca do KW-K40, que reduzia o recuo consideravelmente, permitindo ter um sistema hidráulico mais compacto. Os alemães não perceberam imediatamente o impacto dessa nova invenção. Embora os freios de boca fossem comuns na artilharia, esta foi a primeira vez que eles foram usados em um tanque, solucionando o gargalo tecnológico que impedia colocar canhões enormes em tanques médios. Antes dessa época, aumentar o tamanho do canhão também implicava aumentar proporcionalmente o chassi e a torre, não apenas para suportar o canhão, sino para estruturalmente soportar o enorme retrocesso e además o sistema hidráulico necessário para um canhão tão grande, tornando o tanque inerentemente maior, mais lento e mais caro. Por isso, os tanques ficaram limitados ao canhão de 76 mm, mas agora não havia mais limites. E essa pequena peça de metal iniciaria a era dos caça-tanques e dos gigantes pesados que nos dariam as batalhas blindadas mais épicas do História. Mas por que essa pequena peça causou toda essa revolução? Os freios de boca reduziam o recuo em até 50% em casos específicos. Cada peça era projetada para reduzir o recuo conforme a necessidade do canhão. A ideia era fazer com que a força do recuo fosse redirecionada para frente e não para trás. E isso era feito porque redirecionavam os gases do disparo na boca do canhão para cavidades laterais anguladas. Empurravam o canhão hacia adelante, reduzindo o retrocesso. Com essa tecnologia, os engenheiros alemães descobriram que podiam fazer tanques massivos com canhões enormes,
Assim surgiria o Tiger I. No início, quando surgiu esse enorme blindado, os alemães ocultavam o freio de boca nos materiais de propaganda, pois queriam evitar que os aliados percebessem como conseguiram fazer um tanque com um canhão tão enorme. Inclusive, pouco depois, chegaram os caça-tanques casamatados, livrando-se da limitação da torre e rompendo ainda mais a escala, fazendo com que os canhões avançassem e superassem os 100 mm até que os soviéticos ficaram malucos e criaram monstros de 152 mm. Sem a invenção dos freios de boca, nos tanques, os blindados de combate teriam ficado estagnados nos habituais 76 mm e não teríamos tido os monstros que vimos até muitos anos depois. Os freios de boca foram tão variados quanto utilizados, mas todos podem ser condensados em 3 tipos principais. Primeiro existiu o freio de boca ativo. Estes tinham superfícies internas a 90 graus que defletiam os gases para grandes orifícios laterais. Quando o projétil passava, as cavidades faziam com que os gases empurrassem o canhão para frente em vez de para trás, compensando o recuo. Também podemos ver os freios de boca reativos, que em vez de fazer os gases colidirem em estruturas anguladas para gerar impulso, permitiam que os gases escapassem por cavidades anguladas para trás, gerando um empuxo para frente. Finalmente, temos os mistos ou ativos reativos, que combinavam ambas as metodologias para serem ainda mais eficazes. Choque de gases em estruturas anguladas, somado a uma saída angulada para trás, causando um empuxo para frente. Agora, se essas peças eram tão benéficas, por que já não estão mais presentes? Neste canal, já vimos muitos casos de tecnologias que se perderam na transição da Segunda Guerra Mundial para a Guerra Fria. E sempre há um motivo específico, mas neste caso não há um motivo em particular, mas sim uma série de pequenos problemas que fizeram com que, progressivamente, os engenheiros decidissem deixar de lado o freio de boca para usar tecnologias melhores para suportar o recuo. A seguir, citaremos todos esses problemas. No caso dos freios de boca, eles são extremamente pesados. Por exemplo, o do Tiger I chegava a pesar 60 kg. Esses 60 kg ficavam na ponta do canhão, então o peso de um freio de boca sempre é difícil de controlar. Pensando, é claro, no estabilizador do canhão ou nos mecanismos que o movem. Na Segunda Guerra Mundial, isso não era um grande problema, pois não havia estabilizadores e muitos tanques grandes nem tinham torre, mas é algo importante nos tanques modernos. Se busca ter a maior precisão possível. Com um freio de boca, o canhão fica mais longo, dificultando a manobra do tanque na cidade. Também, se o seu tanque foi projetado para operar junto com a infantaria, definitivamente você não deve ter um freio de boca, é um tanto perigoso e desvantajoso. Para começar, ao redirecionar os gases para trás, você pode ferir os soldados que estão nas laterais do tanque. Além disso, o pó gerado pela rajada do disparo, em vez de ir para frente, vai para trás, fazendo os soldados agirem como se alguém tivesse lançado uma granada de gás ao lado do tanque. Uma razão ainda mais definitiva foi o surgimento das munições Sabot APF-SDS. Elas são parecidas com uma flecha, só que feitas de tungstênio e estão embutidas em uma cobertura que se desprende assim que o projétil sai do cano. Esse processo de desprendimento é de precisão suprema. Qualquer variação estranha reduz amplamente a precisão do projétil final. O freio de boca praticamente é um gerador de variação do qual muitos projetos de tanques simplesmente decidiram desistir. Agora, os freios de boca não eram indispensáveis para ter um canhão grande? Pois é, mas isso foi na Segunda Guerra Mundial. Na Guerra Fria, a qualidade das suspensões dos tanques, dos sistemas hidráulicos e também dos materiais do chassi melhorou demais. Por exemplo, uma das razões mais importantes para ter um freio de boca era reduzir o curso de recuo do canhão, ahorrando espaço na torreta. Isso não é mais necessário nos tanques modernos, pois usam sistemas hidráulicos mais avançados e compactos. O freio de boca ficou cada vez mais dispensável, já que o espaço não é mais tão limitado como na Segunda Guerra Mundial. A modernização das munições, dos mecanismos de operação do canhão, assim como dos paradigmas de combate, simplesmente fez com que não fosse mais tão vantajoso ter 60 quilos extras na ponta do canhão. Como já disse, não houve motivo específico para seu desaparecimento, mas sim que ela foi desaparecendo com o avanço da tecnologia. Como havia alternativas igualmente eficazes, pouco a pouco começou a não ser tão benéfico tê-los, considerando as vantagens e desvantagens dos mesmos.
Atualmente, muitos blindados ainda os mantêm, como os leves e, claro, a artilharia autopropulsada, por serem veículos mais leves do que os tanques de batalha principais, pois simplesmente continuam precisando desses acessórios para existir. Por que os aviões tinham um estranho cabo esticado na fuselagem? Neste vídeo você verá a resposta. Obrigado por assistir e até mais.